Muito boa tarde, amigas e amigos internautas que estão na audiência do nosso Outras Vozes. Estamos aqui no apartamento do nosso amigo, parceiro, que até há pouco tempo foi nosso colunista aqui e apoiador, o Cláudio Corbo, professor aqui da nossa cidade, vai contar um pouco para nós dessas leituras que ele tem feito, de alguns livros que vocês veem por aqui. E, claro, junto a isso, analisando a conjuntura nacional, né, atual do Brasil também, sempre lembrando, fazendo algumas críticas e importantes reflexões de algumas contradições dos próprios movimentos de esquerda que a gente precisa fazer, até porque as análises e o estudo são importantíssimos para essa reconfiguração e esse rumo que precisa ser feito para a gente mudar o status quo, vamos dizer assim, e tudo que a gente tem vivenciado nesse período no Brasil e também mundialmente. Nós agradecemos mais uma vez aí pela parceria, a gente é parceiro nessa caminhada aí, obrigado por nos receber aqui no teu apartamento, que fizemos esse pequeno cenário aqui, como vocês podem ver. Conta pra gente um pouco primeiramente sobre essas leituras, como a gente já tinha falado em off, e um pouco desse teu estudo em relação a essas questões, sabendo que lembrando que são várias edições de vários livros do grande intelectual aí do Brasil, o Gessé Souza, que tem sido muito comentado, e certamente o Corbo vai dar mais detalhes dessas leituras importantes e dessas provocações que o Gessé também traz aí para analisar a conjuntura nacional e também da questão, né, da questão da análise de classe, raça, entre outras coisas que precisam ser feitas, né? Satisfação, Corbo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos espectadores aí do Outras Vozes. Sempre um privilégio participar, contribuir com vocês, minha modesta contribuição com vocês. Hoje eu vou falar especificamente sobre a obra do Gessé Souza. Primeiro tenho que agradecer, né, a oportunidade de falar sobre isso, porque é um artigo que eu estou trabalhando num grupo de políticas públicas com o professor da FURG, Emerson Pazzi, com a Carline, que é doutora em educação, e com a Ana Patella, que é advogada. Então, nós estamos construindo isso aí. Eu já estudo, tenho que agradecer o Emerson, que ele me apresentou em 2013, o Gessé Souza, e é o intelectual que eu mais estudo junto com Marx e Weber, né? Ele faz essa junção muito interessante do marxismo com a questão weberiana e do Bourdieu também, que eu acho fundamental para a gente entender um pouco o Brasil. A metodologia de trabalho do professor Gessé Souza é basicamente histórica e entrevistas. Ciências sociais, sem serem comparativas, é muito difícil de fazer. Então, ele trabalha muito com pesquisa empírica, que é o que eu gosto também de trabalhar muito, e tentar, na medida do possível, deixar mais palpável para as pessoas, apesar dele fazer muito bem isso. Sim. A minha tentativa é sempre tentar trazer o intelectual mais próximo à população, que é o que eu faço com os meus estudantes e tal. Tentar pegar todas as teorias que eu estudo e trazer para a realidade, que vocês têm um trabalho excelente com a periferia, que é o que nos interessa, né? Como tu disseste, o papel do estudioso não é ser um torcedor, né? Enquanto militantes de alguma causa, nós podemos ter um lado ou outro. Mas intelectualmente nós temos que analisar de uma forma fria, mesmo que nos doa às vezes. Então é esse o esforço que eu vou pretender fazer hoje. Maravilha, Corbo. E a gente já pode adiantar que essas leituras importantes do Gessé e de outros intelectuais, mas do Gessé aqui especificamente, já trazem uma análise importantíssima desse momento do Brasil, que já vinha se desenhando há bastante tempo, mas que desde o golpe que depôs e que retirou de forma injusta a presidenta Dilma Rousseff, vai muito nessa conjuntura complicada que o Brasil vivencia de uma elite que não se conformava com a ascensão social dos grupos historicamente excluídos, indígenas, que são os nossos povos originários, mas especialmente negros e negras da periferia e povo periférico de um modo geral. E certamente é o que também problematiza a chamada elite do atraso, que é a nossa elite brasileira. Só é conservadora, a gente sabe, mas
a brasileira consegue, infelizmente, ser a mais conservadora, o que nos entristece. Porque, por mais elite que tu possa ser, pelo menos humanamente, pelo menos tu precisaria ter, no mínimo, uma conscientização, uma contrapartida social, uma consciência social, mas isso nem a elite consegue ter, né? A do Brasil, pelo menos, deve ser de querer ter esse viés escravocrata, a lógica da casa grande, como se diz, e acaba, né, Corbo, trazendo precarizando ainda mais os direitos do povo, a própria democracia que está sendo diariamente sangrada, diariamente atacada, e que isso, né, cai diretamente no povo trabalhador. Eu acho fundamental, Fábio, na obra do G.C. Souza, primeiro que ele usa o método marxista de contrapor outros autores. Sim, não há problema nenhum nesse tipo de debate, né? Porque nós fomos fundados, e essas classes sociais atuais brasileiras, através de mitos, né? Principalmente pela escola ali da USP, pelo Sérgio Buarque de Holanda, que tem a sua contribuição intelectual, mas eu acho que o seu filho, o Chico, tem maior contribuição, porque o Sérgio ele pega e cria o conceito de homem cordial para o brasileiro, como se nós fôssemos, assim, um planeta verde-amarelo, e nós não somos. Claro que não. Né? O problema de classes existe em todos os países do mundo, e é do capitalismo, o problema das classes sociais. Então, esses 5 livros aí, 6, 7 livros, que me faltou os batalhadores aí que eu só tenho ele em PDF, a fundamentação teórica principal do G.C. Souza é a questão da escravidão. A instituição fundante das classes sociais do comportamento atual no Brasil de 2019 é a escravidão. Nós tivemos 388 anos de escravidão e temos 130 sem escravidão, né? O G.C. explica que o ódio que se tinha ao negro passou ao pobre. E é verdade. E é um ódio que ele não é só formado por questões econômicas, ele é formado por questões culturais, né? Como eu diria, principalmente o Bourdieu, mas que trabalha com essa questão do capital cultural, que é fundamental também. Então, a divisão de classes para o G.C. Souza, classe em primeiro lugar não é só uma questão econômica, como para Marx. Claro. Ou como para marxistas, perdão. Porque Marx evidencia muitas outras coisas que quem não leu Marx que fala que Marx seria um economicista. Isso é um absurdo. A minha briga com alguns setores da esquerda é que eles não leem, têm preguiça de ler. E eu não estou fazendo a crítica ao pessoal da periferia que tem que trabalhar 10 horas como pedreiro, como gari e tal. Estou falando dos pseudo-intelectuais mesmo que não leem nada, não apontam nada especificamente sobre os livros, vem uma análise rasa de algum outro pensador aí. Pobre. E não acabam discutindo de maneira adequada. O enfrentamento teórico não tem problema nenhum, ele só tem a colaborar, né, com o desenvolvimento do nosso país. Sim. Mas aqui, como dizia o grande pensador geógrafo Milton Santos, não se sabe ouvir uma crítica tranquilamente, né? Quando tu vais para o embate teórico com alguém, começa a te xingar, tu não sabe nada, tu não pode opinar, tá desconstituindo o senso comum. E a obra do G.C. mostra que os intelectuais dos anos 30 ali, Gilberto Freire com a sua contribuição, mas Sérgio Buarque de Holanda, criaram mitos baseados na ideia de platônica, que é corpo e espírito. Assim, isso ocorre em tudo. Nós, brasileiros, seríamos corpo, espírito seriam os Estados Unidos. Por isso a comparação errônea com os Estados Unidos... Eu tenho um mapa para explicar um pouco aqui. Ó. Essa comparação errônea com os Estados Unidos, que é incomparável, a colonização é diferente, enfim, né? E também a mulher ser corpo, o homem espírito, o branco ser espírito e o negro ser corpo, tudo é baseado nessa ideia platônica que é errada, porque ao fim e ao cabo o complexo de vira-lata que o Roberto Amata usa hoje, né, ao dizer que nós temos um jeitinho brasileiro, não tem jeitinho suíço, alemão e tal, ele é baseado em uma fraude, em uma mentira, e a ciência não pode permitir mentiras, a ciência tem que ser a busca incessante pela verdade, se não de forma absoluta, se aproximar o máximo possível da verdade. Mas
é de uma burrice, assim, o Gessé usa muito o termo imbecilidade, né? Que eu acho interessante para o intelectual, que é para se aproximar do público que tem ensino fundamental, ensino médio. Um trabalhador qualquer consegue compreender os conceitos porque são fáceis, né? Então, essa coisa da ciência ser algo imaculado para poucos é uma coisa que o Gessé tenta desconstruir, que eu acho fundamental na obra dele, e que, infelizmente, a partir da ciência errada que tem se feito no Brasil desde os anos 30, aí, a mídia se utilizou disso para dizer que nós somos vira-latas, inferiores e tal, e se tornou senso comum essa ideia e ninguém até hoje desconstruiu, né? Certo. E fazendo um gancho com isso que tu acabaste de falar, da questão da mídia, que é o que nos move, né, esse contraponto aos grandes meios hegemônicos de comunicação, e como o nosso amigo Eduardo Menezes lá, nosso colega lá, assessor de imprensa, até um grande abraço aí, assessor de imprensa dos sindicatos bancários, costuma dizer, nós somos uma mídia contra-hegemônica, porque na verdade a gente vai na contramão dos grandes meios conservadores, Globo, Bandeirantes, SBT, já tem vergonha de falar, a gente tem que escancarar mesmo. E a gente vê, o Corvo, essa, digamos, essa apropriação da opinião pública por parte desses grupos, dessas 6, 7, 8, 10, 12 famílias, que podemos incluir Folha, Estadão, etc e tal, e que muitas vezes influenciaram historicamente, até naquele período, a gente pode voltar na história, antes de 64, criminalizando e, digamos, difamando o governo Jango, a mesma coisa com os governos do Lula e da Dilma, e que muitas vezes acabaram que faziam as chamadas hoje tão propagadas fake news, como a Veja acabou de fazer diretamente, botando o Lula numa fogueira, coisas assim, distorcendo naquela questão mais dialética e imagética, e acabava que trazia isso para uma desconstrução total do que vinha acontecendo, e de uma forma que a gente vê que há uma apropriação da opinião pública e daquele discurso de que aquele representante lá, digamos, não serve ou coisa do tipo, e fica naquela coisa de desconstrução, de criminalização de muitas coisas, e são representantes que de uma maneira ou de outra, por mais que a gente critique de um lado ou de outro, representavam a maioria da população, e sendo que tiveram esse voto popular, e no entanto a gente vê que há uma criminalização e uma tentativa de golpe de todos esses mecanismos que a gente vê, e que a mídia tem uma influência enorme, tanto que ainda, por mais que a gente esteja indo para as periferias, que bom que a gente está quebrando a chamada bolha para chegar na periferia cada vez mais, mas ainda a mídia é hegemônica em termos de audiência, e ela, bem ou mal, ela acaba influenciando na opinião e acaba propagando essa coisa favorável à reforma da Previdência, agora a RBS querendo propagar, dizendo que a privatização da SEI, das empresas estatais da energia são fundamentais para o Estado, entre aspas, economizar financeiramente, e coisas que a gente precisa também desconstruir, Corpo. Eu gostaria que tu discorresse um pouco sobre essas questões e o que tu analisa através dos estudos aqui pode trazer para a gente dessa questão, o quanto a mídia hegemônica, que nós dissemos aqui, tem feito de forma a um desserviço, assim, claro, em relação ao povo brasileiro, que o povo trabalhador, que não tem tempo para nada, que pega ônibus e que rala o tempo inteiro, recebe um salário mínimo ou menos que isso, agora cada vez vai piorando, e que, no entanto, não tem o mesmo acesso à informação. E muitas vezes não é porque ele não queira, é por uma questão de oportunidade. Condições materiais. Condições materiais, também tem isso. Não, antes do golpe de 64, os militares, não sei porque a esquerda tem mania de chamar de golpe civil-militar. Onde é que estavam os civis? Foi um golpe militar. Não é porque midiático algumas pessoas saíram à rua, algumas mulheres lá saíram à rua pedindo por Deus e pela família. Não, foi um golpe militar. Os nomes têm que ser dados da maneira correta, senão fica um papo muito acadêmico. Bom, antes disso tinha se tentado dar um golpe em 54 no Getúlio Vargas. Podemos ter as críticas que tenhamos ao Getúlio Vargas. Acontece que Getúlio Vargas foi a primeira pessoa que tentou criar um sentido de nacionalismo no Brasil, de pertencimento ao Brasil, de patriotismo, né?
com a Petrobras, com a Portobras, né? Está tudo sendo detonado agora. A escravidão, só voltando um pouquinho, já que tu falaste das famílias, né? O Brasil foi dividido em 15 capitanias hereditárias por 12 donatários e hoje 13 famílias controlam aí mais de 90% do meio rural brasileiro, ou seja, não mudou nada desde 1500 e pouco. Então, isso é um problema muito grave. A mídia ela tem papel fundamental nos golpes. A Rede Globo, como todo mundo sabe, foi fundada aí pelo grupo Time Life, né, para ser uma serviçal dos Estados Unidos no Brasil. Tanto é que não se deixem enganar, amigos, né? Essas batidas da Globo no Bolsonaro é porque ele não era o candidato do capitalismo financeiro. Era o Alckmin. Era o Alckmin, que era o representante dos 13 banqueiros que mandam no mundo, né? Eles gostam muito da Marina porque a Marina é financiada pelo Jorge Soros, né? Tem esses grandes grupos Rockefeller, Rothschild, né? Que são os grupos que realmente mandam no capitalismo mundial. Mas só para trazer o GCE, né? A classe seria uma reprodução de privilégios, né? Então nós teríamos na Ralé, que ele não usa para detonar esse termo, mas só para nos chamar bastante atenção, que a Ralé como se permite que as pessoas passem fome. De acordo com nada, isso é moral, né? Porque o cara que passa fome, ele vai ir para a violência, ele vai para o tráfico, ele não vai conseguir se concentrar. Ele prova isso na Ralé brasileira, que os filhos da Ralé seria o lumpesinato para Marx, tá? Os que não são trabalhadores, as pessoas que vivem do Bolsa Família, basicamente. Já se comprovou em diversas teses que ninguém tem mais filho para ganhar mais R$35 por filho do Bolsa Família, né? Isso é importante. A taxa de natalidade caiu mais entre as mulheres mais pobres, mas numa lousa, né, a concentração de um filho da Ralé demora muito mais do que um filho da classe média, que a classe média, que não vai dar para explicar aqui, mas o GCE, a classe média ele divide em 4 frações dessa classe média. Tem a alta classe média, que ela é a capitã do mato do 1% da elite, é 1% da elite que manda em tudo no Brasil, controla a maior parte do dinheiro. Essa alta classe média, ela não tem o poder econômico, mas ela consegue ascender através de estímulos na infância a melhores cargos, né? O cara pode ser um trabalhador, porque executa o seu trabalho lá e ganha 30 mil, porque classe não é só renda, né? Mas ele conseguiu fazer universidade, pós-graduação, isso e aquilo, por quê? Porque teve um estímulo desde a infância de ver o pai tocando em livros, né? A mãe também, enfim. Diferente do filho da Ralé, que ele vê o pai trabalhando com carrinho de mão, ele vai se acostumar a utilizar o carrinho de mão, né? E os filhos da elite controlam tudo. Essa classe média não percebe que é privilegiada no Brasil, é um problema. Ela não entende que, se ela perde alguns direitos, se ela se queixa da violência no centro de Pelotas e tal, é fruto e culpa dela mesma. Porque ela é uma classe que acha que através da meritocracia conseguiu tudo. Não, ela não percebe que na luta social alguns saem de Ferrari e outros de carroça sem cavalo. Então o cara é estimulado a falar outras línguas, estuda em boas escolas, vai para a universidade, não precisa trabalhar antes dos 20 e poucos anos, diferente do guri da Ralé que trabalha desde os 5, 6 anos. Né? Como a gente costuma falar no ambiente da cena rap, da cena da periferia, o humano da periferia, aquele que está ali digamos, na escala mais baixa da sociedade, acaba que ele é condicionado a isso. E quando ele, por exemplo, só para fazer um parênteses, assim, quando o Lula, quando assume e baixa nessa tecla, não, o pobre tem que ser incluído na universidade e entrar, e não apenas só fazer o ensino médio acabou. Isso é um dos méritos que a gente precisa, e aí depois o Corvo vai problematizar isso e falar das contradições tanto do governo Lula quanto da Dilma, mas ao mesmo tempo falar do que avançou, e ainda mais nessa questão do povo pobre ter começado a acessar, inclusive,
os negros e negras que até então não se via em um número muito reduzido ou quase nada na universidade também. Eu separei aqui só as classes segundo o GSE, que seria 40% a ralé, 40% de trabalhadores, ou batalhadores, como ele chama, mas é uma classe precarizada, que eu vou dar uma explicada daqui a pouco. 19% a classe média e 1% elite, com trabalho empírico comprovado, tudo isso. A elite, que foi quem sempre se utilizou do capital cultural, que são as universidades, o teatro, o cinema, o próprio shopping center, né, que é um espaço de consumo, ele não pode ver alguém de Havaianas, né, sem querer fazer propaganda de nenhuma marca, muito menos dessa, né? Exato. Muito menos desses grupos empresariais, tipo Ambev, a JBS e tal, que são os verdadeiros ladrões e bandidos do Brasil. Isso tem que ser dito, Fábio, porque, assim, uma posição muito clara que o GCE explica na radiografia do golpe é a Lava Jato é uma grande farsa montada contra os políticos como se a corrupção estivesse no Estado, bolada lá desde os anos 30, como falei por alguns intelectuais, sendo que como nós descendemos de Portugal, nós somos corruptos. Em primeiro lugar, que Portugal não tinha corrupção assim, e o Estado Nacional moderno no Brasil vai se constituir muito depois. Então, a corrupção no Estado não pode ser analisada desde 1500, tá? E não se analisa a corrupção do mercado, que essa é a pior de todas. Se tu te apertar no cartão de crédito, é 300% de juros. Assim, ó, de tudo que circula no PIB, no Produto Interno Bruto brasileiro, na economia brasileira, 51% vai para pagar juro de dívida de banco estrangeiro. Isso é roubo. 1 bilhão que a Lava Jato recuperou com seu Sérgio Moro, ministro da Justiça, né? Bom, tem pessoas muito cegas que não querem ver as coisas, né? Inclusive pessoas de esquerda aí, tipo a Luciana Genro falando viva a Lava Jato, o lamentável senhor Fernando Haddad, que foi candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo federal, não falou nesse golpe de Estado, não falou no lawfare, né? Que se chama poder esses golpes através do judiciário, poder do judiciário com muita influência, né? Nesses golpes de Estado atuais, né? O cara estava falando de ciclovia. Não estava falando que o Lula estava preso e é um preso político. Ontem o dono verdadeiro do sítio Atibaia pediu uma procuração para poder vender o sítio que é dele. E assim é bizarro, e as pessoas não entendem. E nós perdemos com esses juros 1 trilhão por ano. Isso é roubo ou não é? Esse é o roubo. Esse é o roubo do nosso dinheiro. Porque se tu não faz o dinheiro circular, e tem países capitalistas que não permitem essa desigualdade, porque no Brasil tem pessoas que vivem com 100 reais e tem pessoas que vivem com... Tem países de estado de bem-estar social que não permitem isso. O cara que ganha menos pode ganhar 5, 6 vezes menos do que o que ganha mais. A auditoria da dívida interna, né? Que não se faz. Eu quero saber quanto é, e tu e todo mundo. Mas os assuntos importantes não são discutidos. O GCE deixa claro em todos os livros dele. Eu entrei em vários embates com algumas pessoas e não quiseram debater, mas aí tem problema, sem falsa modéstia, de não terem a leitura e a compreensão da coisa. Bom, o GCE não fala que a pauta dos negros não seja importante, tanto é que negro, se é pobre, e geralmente é pobre no Brasil, vai sofrer mais, né? Como falamos antes, gay e mulher sofrem muito mais, mas mais se for de periferia, né? Sim. Porque o gay da classe média, a mulher da classe média, ela tem outras opções, né? Não, e outra coisa, só para concluir, o termo que ele usa especificamente, claro, né? Claro. Porque já fui acusado de dizer que eu não entendo que as pautas identitárias são importantes. Não, eu entendo que são muito importantes. O que o GCE disse, e eu concordo, é assim, a hierarquia das pautas está errada no Brasil. Não pode a pauta identitária estar acima do problema de classe social. Porque o problema de classe social já inclui toda a pauta identitária. Ser pobre é muito pior em todos os aspectos. Mas é isso que o pessoal não entende. Não é que isso, tem que ser junto, não. Temos que ver primeiro as classes sociais e sim a coisa identitária. Porque, por exemplo, uma mulher que é agredida na periferia e vive de um Bolsa Família e o marido faz bicos, né?
ela vai ficar com o marido para poder alimentar os filhos, vai ficar apanhando em casa. A mulher de classe média alta vai para outro apartamento, né? Claro que tem que se discutir, mas eu vejo em Pelotas, por exemplo, as mulheres de esquerda dando muito apoio a Paula Mascarenhas, não batendo porque é mulher. Bom, uma mulher que é do PSDB, em primeiro lugar, não tem nada a ver com a luta das mulheres. Um negro como o Fernando Holliday, que já conversamos, né, que é vereador em São Paulo, é um capitão do mato dos brancos. Isso tem que ser dito, né? Sim, a pobreza tem cor no Brasil. 51% dos brasileiros são negros e tu só vê eles no centro trabalhando no comércio. Tu não conhece intelectuais negros, médicos, advogados, profissões melhor remuneradas. Isso explica e esmaga, derruba, acaba com a teoria da meritocracia. Se o mundo fosse meritocrático, todos nós conseguiríamos. Por quê? Então, a teoria correta é o racismo mesmo. Se o cara tem a cor de pele preta, ele é incapaz. Quem defende a meritocracia está defendendo isso. Se a pessoa é mulher e não homem, é incapaz. Então, isso é a teoria mais machista que pode ter. Por isso a classe social é fundamental nesse debate. Onde é que está o dinheiro? Onde é que está a distribuição de renda? Né? Só para depois no final entrar nessa questão de um pouco de crítica ao avanço muito tímido, me parece, dos governos de esquerda aí nos últimos anos. Não, e é interessante porque esse recorte identitário também, por exemplo, a gente vê que a questão LGBT, por exemplo, a gente tem que surgiram várias siglas, né? Agora tem LGBTQIA+, tem outras que estão entrando. E aí vocês veem, por exemplo, um homem gay, que geralmente no caso ali, no bojo da coisa, é o G da sigla, é o homossexual no geral, né? Que eu me incluo entre eles. E acaba que eu, por exemplo, não sofro 1/3 do preconceito da homofobia que um companheiro meu que é da periferia, lá do Dunas da vida, Navegantes, que é negro geralmente, e que sofre foi espancado na infância, entre outras coisas, ou que está naquela pequena transformação que também a gente tem muitos companheiros trans, homens e mulheres que estão naquela transformação e são discriminados por isso. E, no geral, tem a questão racial implícita nisso. E é algo que a gente precisa também discutir e trazer também para como o Corpo falou, no recorte de classe também. Claro, tu vês essas coisas assim, falar cabelo ruim. O que é cabelo Como ruim, assim, né? Como assim? Claro, mas é que nós temos aí a imposição midiática e todos os dias na novela tem uma mulher loira, de olhos azuis, branquinha, magrinha. Esse é o padrão de beleza. Quem definiu um padrão de beleza? Não sei, né? Nos tratam também como instintivos. Eu estou estudando Kant agora, Immanuel Kant, filósofo alemão, né? O Kant diz uma coisa muito legal sobre a liberdade está em tu não fazer determinadas coisas. Porque o animal, o gato, o cachorro, ele nasce, cresce, reproduz e morre. Ele sim é feliz. Nós não somos felizes, porque se nós só fizéssemos o que nós gostamos, né? Que vida seria essa? Eu andaria pelado, ficaria o dia inteiro transando, bebendo, não trabalharia, não faria nada em prol da sociedade. Mas essa classe média brasileira se comporta assim. Não abdica de nada. Ela acha que tem o mérito de ter todos os privilégios e não precisa abdicar de nada. Tem países mais sérios que entendem que o desenvolvimento só se dá em conjunto. Não é melhor na periferia se tiver um pequeno comerciante vendendo e as pessoas tiverem um Bolsa Família. Não só falando no Bolsa Família, que é muito baixo. Assim, eu pensava que não aconteceria esse golpe contra uma democracia liberal muito fraca, que é a brasileira, né? Não imaginava mesmo antes de 2016, mas houve o ódio contra essas pessoas também, né? E o Bolsa Família era 0,4% do PIB, nada do PIB. Aí 50% para o Santander não dá nada, não tem problema. Essa classe média é muito bronca, como eu chamo de é muito imbecilizada. Essa classe média não é culta, essa classe média não estuda, não lê, gosta de contar que vai passear no Rio de Janeiro, mas não enxerga o seu próprio umbigo, né? Como falávamos hoje do debate no mercado público ali, né? Bom, querem tirar o pessoal do samba, né? Que é
que tem popular? Do rap e a música black. Sim, claro. E quais foram as manifestações mais populares contra essa atrocidade que ocorre no Brasil? Eu não vou me deter aqui em falar em Damares, em Ernesto Araújo, porque esses aí são imbecis demais, né? Mas eles são empregados, eu vejo a esquerda discutindo horas sobre o que ela falou que viu Jesus na goiabeira, essa Damares, ou que menino tem que usar azul e menina rosa. Não é a pauta central do momento. Claro que né? Então, o carnaval expressou melhor a indignação política e o futebol, muitas vezes, do que essas outras manifestações. Parece que há uma letargia muito grande na esquerda contra isso. Por quê? Na minha modesta opinião, porque quem dirige os partidos políticos de esquerda é uma classe média que o Gessé vai chamar de classe média expressivista, ou classe média de Oslo, ou que vive no Congo e que se comporta como se estivesse na Bélgica. Explico. Parafraseando o grande Cazuza, são caboclos querendo ser ingleses. Vai dizer que não, Então é isso. Querem ser uma coisa que não são e não tem nenhum compromisso com o nosso país. Né? Tem compromisso com os Estados Unidos, com saquear o nosso país, não tem nenhum amor ao nosso país, diferente de nós, diferente do povo do carnaval, né? Que tem esse amor, essa coisa de brasilidade mesmo muito forte. Infelizmente a nossa miscigenação foi via estupros, né? Primeiro com as nativas daqui, depois com as escravas negras. Não é bonita a história do Brasil até 1888, não. Mas a nossa miscigenação... O Darcy Ribeiro que falava, né? Nós somos um monte de ninguéms que querem ser alguém. Mas ser alguém, de repente o Getúlio Vargas quis que nós fôssemos alguém, o Jango, o Brizola, o Lula, a Dilma, e todo mundo foi derrubado do poder. Porque essa elite perversa, mesquinha, que tem os capitães do mato ali na alta classe média e na mídia, não permite. Por que é legal ter universidade se os outros não têm? Eles são tão desqualificados que eles só gostam de ter universidade se os outros não têm. Eles não gostam do debate porque eles não são capazes de fazer o debate. Aí entra um pobre via ProUni, via Reúne na universidade, o cara se mata estudando além de ter que trabalhar 8 horas por dia e se torna alguém que pensa muito melhor que eles ficam ofendidos, porque eles são acostumados a não pensar, eles não querem pensar. Não, e o que é interessante, quando fazendo esse gancho, como é que tu tens visto assim dentro da academia, especialmente aí nessa inclusão de negros e negras, indígenas, LGBTs na universidade, especialmente na nossa UFPEL, que a gente tem que falar do nosso terreno, mas assim, ó, dessa ascensão do povo mais pobre, especialmente negro e LGBT, mas mais negro especialmente, essa evolução que eles têm tido e muitas vezes superando a chamada classe média mais conservadora. E queria que tu nos dissesse um pouco dessa ascensão e dessa, digamos, dessa surpresa ou até positivamente essas teses que a gurizada tem feito já na graduação e até em pós-graduações aí de pautas que muitas vezes eles já sofrem na pele e trazendo à tona para quem não conhecia ou para quem ainda não está inteirado, até para ampliar as discussões. É interessante isso. Sim. Esse fenômeno. Ou digamos assim, que era uma necessidade também. Eu tenho uma necessidade, enquanto estudioso, de ser muito crítico, Fábio. Outra coisa é em quem eu voto ou uma certa militância, mas menos de 1% das pessoas entram na universidade. A gente vê aí o governo Temer, agora o governo Bolsonaro, destruíram a maioria das políticas públicas com sopro. Os recursos para a UFPEL, por exemplo, diminuíram mais da metade, sabe? Se tua mãe trabalha na universidade e tal. Mas eu vejo o seguinte, a crítica que nós temos que fazer do nosso lado, aí da esquerda, da classe trabalhadora, que é quem mais se esforça, que realmente produz o capital produtivo, porque se tu tiver construção de casa, né, tipo Minha Casa Minha Vida, tu vai ter emprego para pedreiro e tal. Claro. Os marxistas, o que a gente tem que entender é que o estágio posterior seria o socialismo, mas Marx não se detém nisso, ele faz uma grande análise do capital, então o capital produtivo é muito importante. E nós vivemos desde 1900 a fase superior, segundo Lenin, aí, do capitalismo, que seria a última fase, que é o imperialismo. O imperialismo é responsável por tudo isso. Mas só para voltar à universidade, eu acho assim,
se a esquerda entra em discussões bobas. Por exemplo, por que eu tenho que usar para escrever todos o X, o que muda se eu sou um homofóbico, um machista, né? Ou arroba. Na prática, no mundo real, na minha opinião não muda nada. Existia raça até ter as cotas raciais, né? Aí dizem, não tem raça, raça é humana, né? Tem negros e brancos. Claro, quando é para favorecer não. Quando é para pagar uma dívida histórica com os negros que foram escravizados, aí não existe mais raça. Então eu prefiro que se chame de raça e não de etnia, mas que se dê os direitos sociais, que aqui no Brasil há o problema de se considerar direito como privilégio. É um direito de todos, está no primeiro artigo da Constituição, alimentação, moradia, saúde, educação, e não temos nada disso. E não sabemos lutar por isso. Aí a esquerda, ao invés de fazer, não a crítica bizonha, assim, ao não fazer o enfrentamento com a direita, mas tem que fazer uma reflexão, assim, de por que deixamos acontecer tudo isso. Por que o José Eduardo Cardoso ajudou as investigações da Lava Jato? Qualquer um, desde o primeiro dia, o G1 antecipou isso, que era um golpe através do judiciário com a mídia, e se utilizaram, não sei se tu te lembras, em 2013, quando aquele pessoal saiu às ruas, né? Primeiro eram marginais, vândalos, Os black blocs, ou só pelos 20 centavos. Exato. Que era legítimo. Sim, que era legítimo, mas 3 dias depois a Globo viu, bom, agora temos o que faltava. Já temos a mídia, o judiciário, temos o que faltava. A ideia de que é massivo o movimento. Mas não é massivo. Não é massivo coisa nenhuma, né? Então, eles tinham o que faltava. Então começaram a nascer os heróis, o gigante acordou e não sei o quê. Cadê os paneleiros contra a corrupção? Essa corrupção do mercado aí que nos tira 1 trilhão por ano, porque isso é universidade, isso é comida na mesa, nós temos que enxergar na vida prática, isso é tu ter acesso a um computador, por que tu não pode ter? Eu sempre falo muito isso, né? Tu defendes uma sociedade mais justa, que eu não sei qual é, mas sei que o capitalismo não é a sociedade nada justa, né? Onde 7 bilhões de habitantes, metade passa por algum tipo de necessidade. Por que eu não posso ter um computador? Por que eu não posso ter o direito a viajar? Por que eu não posso ter acesso às coisas que a classe média pelo menos tem? Porque há um ódio construído culturalmente que nós temos que tentar explicar de onde ele vem e nós temos que lutar contra ele diretamente. Mas eu vejo aí as pessoas com medo de utilizar as palavras. A prefeita Paula Mascarenhas é uma golpista. O Eduardo Leite, governador do estado, também quer privatizar tudo. Apoiaram o golpe, apoiou o Bolsonaro. Então, isso tem que ser dito. Qual é o problema da esquerda em falar? Eu não tenho nenhum medo de nada de falar a verdade. Eu não tenho problema com a verdade, eu tenho problema com a mentira, né? O que o estudo tem que nos dar é a busca da verdade. Estão nos mentindo há muito tempo e a esquerda se disse enganada. Eu não vou citar, mas tem alguns grupos ligados à CUT, infelizmente, que entraram nessa de não, mas temos que dialogar com o Eduardo Leite. Gente, com fascista não se dialoga, sabe? Se o cara vem... Porque eles são muito covardes, né? Eles pegam um estudante magrinho ali da UFPEL, que faz filosofia, por exemplo, pegam 4, 5 skinheads e dão uma surra no cara, pro cara até ter medo de voltar à universidade, porque eles acham que é só o lugar deles, né? Não, eu tenho visto muito e tenho que elogiar o PCO, o Partido da Causa Operária, que eles reagem na batida também. Apanhou, eles batem, porque não é com florzinha e com discurso que o Bolsonaro vai entender nada. E agora criaram essa besteira que o nazismo era de esquerda. Eu vi uma postagem muito boa no Facebook que é o seguinte: se o nazismo era de esquerda, os comunistas russos que derrubaram o nazismo eram de direita, é excelente. Essas questões são excelentes. Não, e quando a gente assim, podemos também problematizar algo que a gente cada vez mais vê, que, por exemplo, nesse nível, já que tu citou o Eduardo e a Paula, que são aqui de Pelotas, mas ela, a atual prefeita de Pelotas, e ele é o atual governador do estado, são representantes de uma direita que o PSDB, historicamente, a gente não pode ter vergonha de falar, a gente tem que criticar o PSDB também, porque eles historicamente fizeram essa política e querem cada vez mais fazer com que o povo pague a conta
que ele seja precarizado, que a privatização que eles delegam que vai resolver, não vai resolver coisíssima nenhuma. A Vale está aí para provar, as telefonias sendo cada vez mais privatizadas e esses desserviços que a gente vê aí cada vez mais. E são grupos que estão com certeza alinhados ao Bolsonaro e ao clã que faz parte dele lá no governo federal e que são com certeza respaldados pelo que o Corvo já falou, pelo mercado financeiro, pelos banqueiros, que são os Paulo Guedes aí da vida. E como é que tu tem visto essas atrocidades que agora recentemente a gente viu a votação ontem na Assembleia Legislativa dessa primeira página. Ainda não está perdida, mas é a primeira de muitas batalhas que precisam ser feitas para que o instrumento que vinha sendo feito para o povo gaúcho decidir através de plebiscito, que em todos os países é feito, e para decidir se a CRM, a Sulgás e a CE fossem privatizadas ou não. Então é um direito que está sendo violado para o povo gaúcho e é algo que a gente está perdendo. E tomara que num segundo turno consiga se reverter, mas até que ponto será que a gente vai conseguir? A minha análise não é que é pessimista, é realista. Na Câmara dos Deputados não vai se ganhar nada, né? A esquerda não vai ganhar nada. Essa frente ampla que quer se montar é no mínimo bizarra, porque o seu Ciro Gomes foi viajar para a Europa depois no segundo turno. Tá bem que o Haddad nem me deu vontade de votar, mas votei, lógico, né? Porque não defendia, estava mais na pauta sueca do que na brasileira. Aqui na Assembleia, no Rio Grande do Sul, nós tivemos um histórico sempre de muitas lutas de governos progressistas, né, sobretudo em Porto Alegre. Né? Isso está se esvaindo. Eu acho que muito por culpa das direções dos partidos de esquerda. Não pelos movimentos sindicais, porque tu vês o CPERS, tu vês o Sem Terra, o Sem Teto são altamente combativos. Sinergia Sul. Mas aí eu tenho muita relação com muitos sindicalistas aí, e os caras, se vem a polícia bater neles, eles vão bater de volta, se vem um fascistinha. Porque esse MBL aí é tomar um tapa na orelha, não estou incitando a violência, eles que incitam a violência. Se eles tomarem um tapa na orelha, eles nunca mais saem de casa, são gurizinhos de apartamento, né? São playboys. Tem que ser dito assim para as pessoas entenderem. Então tem que enfrentar dessa forma. Só que as direções partidárias dizem o quê? Como estão muitas tomadas por essa classe média expressivista, que tem a sua vida individual já garantida e perdeu a preocupação com a classe trabalhadora, com esse pessoal que o GCE chama de ralé, eles dizem, não, temos que ter diálogo, vamos entregar flores a eles. Não se combate violência com violência, se combate sim. Por exemplo, Mahatma Gandhi era amigo do Mussolini e do Hitler. Então não era pacifista coisa nenhuma. Tem documentos históricos que comprovam isso. Tem uma carta do Gandhi, meu querido Hitler. Tá? Eu não me lembro, estou sendo irônico, não houve nenhuma revolução ou mudança no status quo, para usar um termo que tu utilizaste, que não tenha sido feita na briga. Tu vê que a MST não entrega florzinha para ninguém. A Revolução Cubana não existiria sem armas, nem a chinesa, nem... Não sei se estão corretos os formatos, não sou ninguém, não tenho essa capacidade intelectual de fazer uma grande análise sobre isso. No entanto, sei que está errado. O cara tá te dando de chicote, é mais ou menos seu escravo, depois de 30 chibatadas no lombo, aí tu diz muito obrigado, vamos conversar. Não tem conversa com essa gente. Enquanto não se entender isso, não vai dar nada certo. Por que o Lula, que é o maior líder popular, está na cadeia? Para isso, porque ele fala o que o povo entende. Ele fala que nós temos que combater essa gente. E não fala em diálogo com essa gente. E não fala em diálogos pela democracia junto com o PSDB, que é o maior inimigo. Se tá lá o Bolsonaro, é culpa do PSDB. O PSDB é o capital financeiro que manda no mundo. E que está destruindo a nossa cidade já há muito tempo. Que está destruindo agora Porto Alegre, que está destruindo o Rio Grande do Sul com o senhor Eduardo Leite. Por que não se faz críticas dessas pessoas? Podemos um dia fazer outro programa falando só dos problemas do PSDB. Acho que teríamos que ter 3 meses ao vivo para falar de todas as porcarias que eles fazem com as pessoas, porque as pessoas estão morrendo de fome. Nós vemos andando pelas ruas aí que voltou o pessoal a te vender balinha, né? A ter mais morador de rua.
Como é que a pessoa pode ficar ofendida se querem te roubar um celular, um relógio, se as pessoas estão com fome? Né? Aqui se bota asfalto, se revitaliza o mercado público e passa a valeta na frente da casa das pessoas. As pessoas não têm luz elétrica, não têm saneamento básico, não têm direito a nada. Isso acontece em Pelotas o tempo todo. Aí esse esquerdismo, né, infantil, ele vai lá e se junta com a Paula Mascarese e passa no ônibus lilás por toda a periferia, dando louvores a Paula Mascarenhas. Não é porque ela é mulher que ela não é uma antifeminista. Eu estou fazendo essas críticas não para criticar a esquerda em si, é só para nós revermos se nós não estamos dando só mais espaço à direita. Porque fazer qualquer movimento conjunto com nossos adversários políticos dá no que deu. E eu adoro estatística, 90% da população de Pelotas votou no Eduardo Leite. Isso é um grave problema. Isso é culpa da esquerda. Não soube, né, mobilizar, não soube fazer essa coisa que, como a gente sempre diz, né, o tão chamado trabalho de base que a gente vive batendo na tecla e geralmente não é feito, pessoal. E vocês podem ver na periferia, geralmente, o que acontece? São poucos os grupos que fazem isso e não são divulgados. Acaba que fica em episódios assim muito esporádicos. A gente não bota um pé na lama, como a gente diz, né? E para nós isso é o fundamental, porque a periferia é a maioria da população. E felizmente já agradeço a audiência da periferia aí, do Dunas, do Navegantes, da Guabi, de todo lugar. Agradeço a audiência de vocês e que vocês estão aí se informando com a gente. Vocês são o nosso instrumento, o nosso oxigênio para trazer essas pautas prioritárias para você que vai ser precarizado se essa reforma da Previdência for aprovada, se a privatização da SE também acontecer e essas problemáticas que o Corpo está dizendo aqui, que ele é um professor de sala de aula e também tem esse contato com o povo, né, que está aí nos bancos escolares e certamente pode nos falar disso de maneira mais presente, e até porque a educação é o principal, deveria ser a prioridade, que infelizmente não é, né? Só até para encerrar, eu acho, né? Vamos encerrar. Mas só para te lembrar, na minha outra entrevista, Outras Vozes, depois de mim foi entrevistado um ex-aluno meu da periferia que está lutando aí pelo movimento dos skatistas. Isso me deixa muito satisfeito. Em qualquer país envolvido no capitalismo, o professor é um cara de classe média, é um pequeno burguês, segundo Marx, já, porque ele se livrou do trabalho braçal. Mas aqui, ser professor, eu vejo assim que tem colegas que me desestimulam. Então, eu tô nessa, comecei a lecionar com 18 anos. Tenho 31, então já tô há um tempinho aí. Somos da mesma geração, só falando. Tô num tempinho aí nessa. E tem que se fazer concurso público a nível médio e tal. Pô, mas se o meu instrumento de luta e o que me diferencia dos animais, segundo Kant, como citei, é a capacidade de raciocinar e deixar alguma coisa na minha vida, é a sala de aula, vou continuar fazendo. É uma tentativa do capitalismo de tentar nos expulsar desses espaços. Porque no Brasil um professor ganha menos do que, assim, vale mais a pena tu fazer faxina. Não que fazer faxina seja desonroso nem nada. É um trabalho digno, um trabalho digno, mas que as pessoas só fazem com a prostituição por obrigação, né? Porque tem que dar de comer aos filhos. Porque o GCE explica muito bem isso também. A classe média, o que ela faz? Ela pega, ao invés de lavar suas roupas, de fazer sua comida, ela rouba 5, 6 horas da classe mais pobre, né? Para fazer o serviço braçal, enquanto ela está aprendendo inglês, por exemplo. Então é um roubo também desse tempo do outro, que é primordial para que uns sejam vencedores e outros perdedores no futuro, né? Então, essa questão da educação precarizada é horrível, e aí se cobrar, os professores não se dedicam tanto. Bom, tem alguns colegas que não deveriam ganhar nenhum prato de comida, na minha opinião, porque só falam mal dos estudantes, realmente não entendem para que serve a educação. E eu, citando aí o Paulo Freire, né? Ninguém educa ninguém educa a si mesmo. Os homens educam-se entre si, mediatizados pelo mundo. E quando eu estou em sala de aula, eu estou aprendendo muito.
E até citando, só para te encerrar, aquelas coisas básicas que o Piaget trazia da troca, que o professor não é o detentor do saber, porque o aluno tem um saber, tem uma sabedoria anterior, e o professor tem o dever de estar aberto, de estar ciente dessa questão e fazer a troca, né? Sim, são conhecimentos em estágio diferentes, né? Para encerrar, te agradecer, Fábio, pelo convite mais uma vez, como sempre. Obrigado, Queria agradecer de novo os meus colegas aí do Grupo de Políticas Públicas, o Emerson, a Carline, a Ana Paula, né? Que estamos construindo juntos esse estudo que é a importância do GCE Souza para as ciências sociais brasileiras, que na minha opinião é um dos grandes entendedores do Brasil. Tem outros também, mas ele é um dos grandes e na área que eu me proponho a estudar, que é a ciência política e a geografia, né? Sim. É um dos mais importantes. E também mandar um abraço para o meu amigo Luiz, que sempre lê as minhas coisas, tá? O Luiz Passos, que está lá em Jaguarão agora. Ele não é do meio acadêmico, mas ele sempre lê as minhas coisas, tece muitas críticas e me ajuda muito. Ontem ele botou numa rede social lá o Marighella e o São Jorge, e eu fiquei muito intrigado com essa reflexão. Temos Marighella, temos São Jorge, temos toda a influência religiosa que nunca conversamos no nosso Brasil, que pode nos ajudar a ser mais fortes, né? Salve algum e axé para quem é de axé. Eu sou um bandista e com orgulho. Exato. Então é isso, mandar um abraço a essas pessoas que ajudam a construir e não se faz nada sozinho. E como ele botou o Marighella, eu vou dizer que tem muitos Marighellas, tem muitos Lulas. Lula, como ele disse, ele não é uma pessoa, ele é uma ideia. Então, já que eu disse que analiso com pessimismo os próximos passos, mas as coisas não duram para sempre. Claro Bom que não são eternas. Então, vamos lutar, vamos em frente, mas vamos fazer a luta correta, o debate sério, não pessoalizar, não fulanizar a política, não achar que tem que ficar magoado com uma crítica, porque tudo é para o nosso mesmo lado. 80 e tantos por cento estamos do mesmo lado, segundo as classes sociais, é só nós nos unirmos. Mas temos que entender as coisas. Claro. Obrigado. Corpo, a gente agradece mais uma vez a presença, esses esclarecimentos importantíssimos para a gente clarear as ideias e refletir e também fazer a autocrítica, que é de suma importância. E agradecemos aqui a acolhida aqui no teu apartamento, na tua casa, enfim. A gente agradece, ficou uma coisa muito mais caseira e eu agradeço em nome de Outras Vozes. E ficamos por aqui então, pessoal, e nos reencontramos em outras duas matérias aí, uma delas inclusive é sobre a questão de um projeto que a Beatriz, o pessoal lá da Universidade Católica tem feito com o povo indígena, que é importantíssimo ser trabalhado ainda mais esse vínculo da universidade com o povo originário e na sequência também tratando da questão indígena, mas das outras identidades e dos grupos minoritários que estão entrando na universidade, que é a acolhida que está sendo feita na Universidade Federal, no Campus Ângulo e no Campus 2, e em relação aos grupos aí dos núcleos que são responsáveis, o NAI das deficiências, o NUAI